De repente eu percebi que eu era, além de gay, eu era gay passivo. Deve ser muito complicado, né? Ser um jornalista de celebridade. Você já foi muito processado por muita gente? Eu tinha dito que a Mara tinha feito macumba da Angélica morrer. Com quem que foi mais difícil de dividir camarim, já que a gente tá falando aqui das celebridades? Com Mara Maravilha ou Dudu Camargo? Você precisa, né, para poder pagar os boys. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Põe na Roda, nessa segunda temporada que a gente só tá recebendo. Não que na primeira não tivesse, né? Na primeira também, aí, Rita Von Hunt, fica chateada comigo, hein? Tô aqui, que era só pra elogiar aqui os convidados da segunda temporada, mas tá vindo um mais especial do que o outro. E o meu convidado de hoje tem história, e essa história se cruza tanto com a história da TV brasileira, quanto com a história LGBT do nosso país. Ele já se dizia gay e com orgulho, quando o padrão da sociedade era não ter orgulho, mas sim vergonha de ser gay. Ator, pioneiro no jornalismo com celebridades, polêmico, passivo, sim, ele disse que acha importante ressaltar isso, inclusive quero saber mais sobre isso. Pai e agora avô, com vocês aqui no podcast do Põe na Roda Globo. Leon, deixa eu te falar, olha... Eu queria muito te conhecer. Eu nem sabia que você me conhecia. Primeiro que você respondeu a inbox, eu já fiquei assim, meu Deus, é o Leon Lobo, porque não é porque você tá aqui, mas você faz parte da minha vida de uma maneira que você, obviamente, nem sabe, que eu queria até te contar aqui, porque quando eu era criança, pré-adolescente, tinham 2 gays assumidos. E a gente já sabe, acho que já sabe desde criança, né, que a gente é LGBT, enfim. E eu só conhecia Clodovil e Leon Lobo. Eu sou de uma geração que não era normal como é hoje. Assumido só um, porque ele nunca se assumiu. Mas eu tinha certeza que era. Não, todo mundo tinha certeza, mas ele não dizia. E a gente tinha muito poucas referências. E você acha que era a referência mais positiva que eu tinha. E além disso, conforme fui crescendo, já mais adolescente e tal, eu lembro de assistir você e me divertir muito com a minha mãe, quando você fazia Mulheres com a Claudete. A gente se divertia muito junto. Depois, O Melhor da Tarde, que você fazia com a Astrid, com a Aparecida Liberato. A minha mãe, assim, hoje ela não tá mais aqui, mas eram momentos de uma parte difícil da vida, mas em que a gente tava junto e que era muito gostoso. E você nem sabe como é especial pra mim, assim, tá com você aqui hoje. E eu tinha vontade de te conhecer porque você é amigo do meu querido amigo do Fefito. Que é uma pessoa que é importantíssima na minha vida, uma pessoa que faz parte da minha vida. E você é grande amigo dele, que eu sei. Então, ele me falava de você. Ele falou bem? Muito bem. Olha aqui, eu te falo que o Fefito, ele sabe coisas boas a meu respeito. Tem umas que não são ruins, mas são um pouco mais perigosas, assim, vamos dizer. Não, mas eu também sei dele, então a gente tá um na mão do outro ali. É amigo. Vem cá, o rótulo fofoqueiro te ofende? Nunca. Aliás, eu sempre defendi isso. Eu digo assim, o que a gente faz é dar notícias sobre a vida das celebridades. Mas chamam isso de fofoca, isso vende meu trabalho, eu acho ótimo, não tem problema nenhum com isso. Isso é bem pioneiro, né, no Brasil, no jornalismo com celebridade. Começamos ao mesmo tempo, eu, o Nelson Rubens e a Sônia Abrão. E o Fefito, tô brincando, Fefito. O Fefito veio depois, mas veio com tudo também, né? Mas naquela época éramos só nós 3. E foi muito engraçado porque, assim, eu fui para a Folha da Tarde, o Nelson Rubens foi para a Última Hora e a Sônia Abrão foi para o Notícias Populares. E ficamos assim distribuídos. Aí ela foi para a Rádio Globo, eu fui para a Rádio Capital. Aí quando eu fui para a Globo, ela foi para a Capital. A gente ficava concorrendo e todo mundo achava que a gente não se dava e tal. E nunca tivemos problema, né? Nenhum dos 3. Já era uma pessoa fofoqueira? Tipo assim, você era uma criança, você fazia fofoca? Tipo, como que surgiu esse talento? Como que você foi fazer isso? Não, eu não era fofoqueiro, engraçado. E, quer dizer, eu nunca me achei fofoqueiro. Eu ia ter medo de você ser um amigo. Imagina, se eu falar, Leão, deixa eu te contar um segredo. Aí eu ligo a TV, ele assim, Pedro MC do Põe na Roda, eu vou contar pra vocês o negócio. Não, mas eu não era assim. Agora, eu era leitor da revista Intervalo, que era uma revista que falava sobre televisão, da editora Abril, uma super revista. Ela era pequenininha, assim, eu tinha a coleção. E quando eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, eu fiz uma arte, que a gente falava assim, arte, né? Eu aprontei. Meu avô era um avô italiano, daqueles
meio carcamano. E aí ele... Daí que você herdou esse olho. Ele tinha o olho azul, era o olho lindo, meu avô. A minha mãe que tinha verde. Aí você sabe que ele era muito bravo, meu avô, e pelo menos comigo. E aí eu lembro que eu estava na porta da escola e pedi um dinheiro para ele para comprar um doce. E estavam os meus amigos todos ali. Ele pegou o estojo, sabe aquele estojo de tucano? Não sei se vocês pegaram essa época. Tinha um tucano assim na madeira. Era um decalque em cima da madeira. Um estojo de madeira. E ele pegou esse estojo da minha mala e deu na minha cabeça, na frente dos meus amiguinhos. Eu fiquei com tanta raiva e guardei aquela coisa de raiva. Eu tinha um pouco essa... E aí... Você acha que já era uma homofobia? Sim. Pode ser. Sabe o que eu fiz? Ele tinha umas calças de casimira inglesa, que era a paixão dele. Ele morava no fundo da nossa casa, nós morávamos numa casa muito grande, atrás tinha uma outra casa, ele morava com a minha tia, que era solteira. E eu fui lá, peguei as calças dele, peguei uma navalha e cortei na altura do joelho, assim. Bom, quando ele descobriu, foi uma gritaria, mas ele é italiano, ele fez um forró. Ele descobriu que era você? Não, então aí a minha mãe chamou minha mãe olhou e falou, isso só pode ser coisa de criança. A única criança aqui é você. Olhou assim e falou assim, mas eu não vou te bater. Eu vou fazer exatamente o que você fez com o seu avô. O seu avô tinha paixão por essas calças. O que você tem paixão? É a revista Intervalo, não é? Eu vou pegar a sua coleção da revista Intervalo e vou acabar com ela. Botou no meio do quintal e botou fogo. Eu lembro que eu chorava, assim, mas chorava de lágrimas. E falava assim, pode queimar tudo, que eu vou... Eu lembro cada palavra, cada foto que tem aí. Eu lembro que naquela época já tinha umas fotos do Vanderlei Cardoso, por exemplo, de sunga, que eu já ficava... Gente, você vendo assim, ó, o fogo destruindo aquela foto dele de sunga, assim, porque era uma época que não era fácil de ver homem de sunga de cueca, né? Exatamente. A gente entrava na loja da Lupo, essas coisas, já ficava feliz. Eu ficava feliz. Porque hoje em dia é muito fácil, né? A geração novinha aí abre a internet, tem tudo. Teve uma época, quando você falou, me lembrei de uma outra história. Eu comecei a namorar uma moça, que era minha colega. Você namorou mulher? Mulher. E aí tivemos um relacionamento, assim, de 1 ano e meio, né? Porque eu não conseguia dizer não para ela, porque ela era minha amiga. Eu sempre tive esse problema com dizer não. Ai, bem-vindo ao clube, eu sou assim. Acabou o seguinte, mas você acaba machucando mais as pessoas, porque, né, chega uma hora que não dá mais. Mas ela sabia que você era gay, não? Não, então não. E aí, quer dizer, talvez até percebesse, não sei. Ela é minha amiga até hoje. Mas olha que... Hoje ela já sabe. Hoje ela tem certeza. Não, e era muito engraçado porque eu não conseguia me excitar, né? Então eu olhava a revista, anúncio de cueca, para poder ficar excitado. Eu lembro que... Aí na hora que funcionava, vamos rápido aqui. Era mais ou menos isso. Então, você vê que coisa maluca. Isso você falou, eu lembrei imediatamente dessa. Mas você sabe que tem muitos caras até hoje, assim, que às vezes não aceitam sua sexualidade e fica ali na cabeça, pensa num cara, pensa num homem, tem uma relação hétero. Nossa, hoje eu fico pensando, não pode existir coisa mais triste do que isso. Essa semana me ligou um amigo de outro estado, dizendo que foi casado 15 anos e que terminou o casamento agora e está desesperado porque nunca teve um relacionamento com um homem e mesmo assim a ex-esposa acusa ele de ter, enfim. E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, já pensou 15 anos da sua vida? Quantos anos, né? E não é só com você, né? Você está envolvendo outras pessoas. Isso. Às vezes você tem filho e aí é uma mulher que é enganada. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo culpabilizar a pessoa. Sim. Porque ela também é uma vítima do preconceito, né? Da sociedade. Com certeza. Mas é muito triste. Tem um vídeo do Põe na Roda que chama Gays que Casaram com Mulher, que eu entrevistei 3. E eu acho que eles são entre a minha geração e sua. Eu acho que era muito comum, né, antigamente. Era. Mesmo o cara sabendo que era gay, ele casar com mulher, né? Sim, eu conheço vários, inclusive. Alguns que ainda são casados, né? Às vezes o cara até se apaixona, né, pela mulher. Gosta dela, embora não tenha o sexo exemplo, ali. Essa moça, ela era minha amiga, uma dançarina, bailarina, né, coreógrafa.
e minha amiga hoje, até hoje. E eu era tão amigo, tão encantado com ela, que eu misturei as coisas, né? E ela não, acho que não percebia, sei lá, e se encantou também. Ficamos 1 ano e meio presos naquela coisa, até que, aí quando a gente se separou, ela ficou com raiva de mim por um tempo e tal. Depois, alguns anos depois, a gente se reencontrou. A gente se via sempre, mas porque tínhamos pessoas em comum. Mas aí teve um dia que minha mãe faleceu, aí ela foi à missa e aí ela me abraçou e falou: vamos parar com essa bobagem. A gente é amigo. Ai, que Aí legal. somos amigos. Porque acho que um dos medos acho que quando a gente tá no armário ou ainda não tá, né, 100% ali assumido, é de magoar as pessoas, né, Isso, em volta, tipo, de isso. magoar a família, de É, magoar, sei lá, eu, eu, adolescente, sei lá, ficava com uma menina na escola e tinha medo de quando ela soubesse, se sentia enganada. é. Então, a minha irmã, eu tenho uma irmã, graças a Deus, uma irmã psicóloga, aliás, irmãos, né? O irmão é psicólogo, a cunhada, a minha irmã, mas a minha irmã sempre foi muito ligada a mim. Então, um dia ela percebeu a minha aflição e ela falou: acaba com isso, senão você vai ser infeliz pro resto da vida. Ela só falou isso, ela nem falou você é gay, nada. Ela só falou: resolve isso. E eu fui lá e resolvi. Gente, você tá me contando essas histórias, você é uma pessoa que eu não consigo imaginar você vivendo no armário. Porque eu era criança, você já estava fora do armário ali no show de calouros. Sim, Sim. mas teve o meu processo, né? E eu nunca expressei isso na minha família, porque não precisava, entendeu? Eu tinha uma relação tão boa com os meus pais, com meus irmãos e tal. Não tinha essa necessidade, entendeu? Eu nunca falei sobre isso. Até que um dia teve um problema com meu pai. Meu pai veio me dar uma bronca, botou o dedo na minha cara. Quando ele fez assim, eu falei: sabe qual é o seu problema comigo? Você sabe que eu estou certo, mas você sempre vai me ver como errado, porque você sabe que eu sou gay e você não aceita. Você falou na cara dele. Quantos anos você tinha, você lembra? Tinha 25 anos. Ah, você já era adulto. Já era adulto. Mas mesmo assim, isso era uma coisa. Nossa, Era uma atitude de coragem naquela época. e ele foi muito. Meu pai era jornalista, um cara culto, um cara, né? Aí ele foi, botou a máquina de madrugada, botou a máquina de escrever em cima da mesa, começou a escrever: tem que entregar uma matéria amanhã, não sei o quê, fingiu que não ouviu o que eu falei. E aí começou a dizer assim: amanhã nós vamos ao médico, nós vamos resolver, isso é um problema de hormônio. Aí o meu cunhado, que estava junto ali, falou: desculpa, seu Leão, pelo amor de Deus, o Leão tem uma barba enorme. Não tem nada a ver com hormônio, isso, eu estou falando uma bobagem. O senhor é um homem tão inteligente. Nossa, se botar mais testosterona aí, vai cobrir o resto da cara. Vai virar o Primo It. Exatamente. Então, quer dizer, ele não queria ouvir, né? E foi muito dolorido, porque a minha mãe, que era a paixão da minha vida, minha mãe disse assim: nós tínhamos uma comadre dela, e que tinha um filho que a gente sabia que era gay, que a gente via na rua, de madrugada e tal, ali na Galeria Metrópole, que foi o primeiro, acho que, núcleo gay de São Paulo. Sim. E tal, né? O pessoal ficava ali enturmado ali e tal. E Ney Mato Grosso, esse pessoal todo ficava ali, né? Esse filho da minha madrinha, ele era muito amigo do Ney, inclusive. Eu conheci o Ney numa boutique que ele tinha. O Ney ficava fazendo, chama, pulseirinha, essas coisas. Gente. Com metal. Miçanga, essas coisas. Miçanga, essas coisas. E ele era muito tímido, ele ficava atrás de uma escadinha assim, que tinha da boutique, que ia para o estoque. Ele ficava meio escondido ali. Eu conheci ele ali. A família falava mal dele por ser gay? Então, não dele especificamente, falava do filho da minha madrinha. Então, às vezes a gente passava de madrugada, ele estava na calçada, falava assim: ó, disfarça, senão ele vai ficar sem graça. Entendeu? E a minha mãe, então, tinha aquela coisa, sabia que o filho da comadre era gay. Então, quando eu contei isso, assim, que eu falei para o meu pai, expressei, ela virou e fez assim: como sofre uma mãe, mas uma coisa bem falsa, assim, e virou e falou assim: sua madrinha não pode saber disso. Uma dor aqui, porque eu achei que eu ia chocar e eu fiquei chocado. Se a sua madrinha sabia do filho dela, por que ela não poderia saber de você? Então, porque aí a minha mãe ia ficar igual. Ou seja, a minha madrinha era pior porque tinha um filho gay. Aquela entendeu? vaidade de família, né? Sim, entendeu? A nossa família é melhor que a deles. Isso. Aí, quando a minha mãe falou aquilo me ficou como se fosse uma punhalada.
eu comecei a chorar, aí que eu desabei, comecei a chorar, e aí a minha irmã, que era psicóloga, ficou do meu lado, fez assim, pegou minha mão e falou, eu sempre soube, mas esperava que você viesse falar. Gente, sua irmã É uma... teve um papel incrível ali, né? Incrível, Ela te deu um apoio, que acho que sem ela você teria sofrido mais, né? Nossa, minha irmã, eu tive, quando eu tinha 2 anos e 8 meses, eu tive uma... Você lembra? não, eu Ah, tá, você sabe lembro, disso. não, eu lembro, Sim. pior é que eu lembro. Eu tive uma apendicite, estuporada, aquelas coisas. Fui levado às pressas para o hospital, fizeram a cirurgia sem, como chama, fazer teste pré-operatório. E eu era alérgico à anestesia. Aí meu coração parou. Aí, Meu Deus. aí eu fui e voltei. Aí alguém, meu pai deu um murro na cara do médico, ele estava assistindo a operação, ele deu um murro na cara do médico, começou a lutar com o médico, o enfermeiro, isso me contaram, isso eu não lembro. Diz que esse enfermeiro começou a fazer massagem no meu peito, eu voltei. Eu lembro da médica, que para mim parecia uma fada, assim, era uma coisa bem gay mesmo, assim, porque eu achava ela linda, assim, parecia que quando ela chegava no quarto, parecia que chegava assim uma princesa, uma fada e tal. Eu lembro muito disso, ela chamava doutora Berta, Berta da Luz, olha que nome. Gay sempre teve uma relação com divas, né? Com não divas, teve? De diva pop, de gostar. Você tem divas pop? Você deve ter um monte de diva pop. Várias. Quem são as suas? Bom, acho que meu grande ídolo foi Elis Regina, né? Foi meu ídolo, Nara Leão, eu sou da Bossa Nova. Você falou da Elis Regina, a gente acabou de perder a Rita Lee, que eu sou muito fã. Também, E eu lembro muito da história de quando Elis Regina foi tirar a Rita Lee grávida do presídio na ditadura. Uma história incrível. Eu conheci muito a Rita. Ai, gente, eu sou tão fã. Ela me chamava de Lyle Wolf. Ai, gente, eu podia fazer esse momento aqui com você, né? Pessoas que eu fui muito fã na minha vida e que você foi amigo. Você foi amigo também de El Que Maravilha. Pessoas que eu queria ter sido amigo que você foi amigo. El que era mais do que amiga. El que era uma irmã, assim. Ela ficava na minha casa, eu ia para o Rio, ficava na casa dela, dormia no colo dela, porque eu era apaixonado, assim, encantado. É curioso, parece que o público gay, mesmo sendo numa época onde não se militava, não se falava muito no assunto, mas a gente sabe quem são as pessoas que estão do nosso lado, né? Uma das primeiras drag queens do Brasil. Ela tinha um orgulho que uma vez ela chegou, acho que não sei se foi no Paraguai ou no Uruguai, no aeroporto, e perguntaram se ela era travesti. Ela tinha um orgulho de... Eu lembro de entrevistas, assim, gente perguntando se ela era homem, se ela era careca, porque ela estava sempre... e numa época em que, imagina, não tinha RuPaul, não se falava em drag queen, não tinha toda essa glamorização que tem hoje, né? Não, e ela falava uma coisa que era importantíssima, ela dizia assim, eu gosto de gay não para carregar minha bolsa, não para me maquiar, eu gosto de gay porque eu gosto. Porque a maioria das estrelas, e a gente, isso que você falou, a gente sentia, né? Todas falavam assim, porque era simpático, né? Falar que gostava de gay e tal. Mas ela não, ela era mesmo, ela era mamãezinha mesmo, como o pessoal chamava ela. Eu tenho a impressão de que ela devia ser aquela amiga que se você sofrer homofobia, se acontecer alguma coisa, ela vai ser a primeira a te defender. Olha essa história, eu estava no Banana Banana, foi Hipopótamos, foi mudando de nome, depois virou Banana Banana. Aí tinha era a época da Copa do Mundo, não lembro de que ano, e nós fomos assistir os jogos lá, convidaram a gente para assistir. Aí tinha um rapaz que tinha sido eleito prefeito de Riacho Grande. Acho que era o prefeito mais jovem que já tinha sido eleito e tal. Era um cara todo bonito e tal. Eu lembro que a gente chegou nessa festa, tinha um monte de celebridades, aquela coisa toda, e de repente nós estávamos conversando, eu e ela, o rapaz fazia assim, para mim. Aí eu fui lá, saber o que ele queria, ele falou, olha, você não gosta de mulher? Traz aquela loira aqui pra gente. Ele estava com um pano de cafajeste, né? Aí eu cheguei indignado, larguei. A loira era Elke? E voltei, fiquei perto dela, tal, de novo, esqueci. Daqui a pouco ele fez assim para ela. Aí ela tinha uma coisa que eu achava maravilhosa. A pessoa vai dizer, vem aqui. Ela dizia assim, vem cá você, criança. A distância é a mesma. Ele veio, falou alguma coisa no ouvido dela. Eu vi que ela ficou assim, com ódio. Ela olhou para mim e falou assim, vamos embora. Esse lugar não é para você.
Eu falei, como? A gente não está acostumado a ouvir isso. Ela falou assim, esse lugar não é para você, vamos embora. Aí eu, vamos embora, criança, vamos embora. Puxou minha mão, saímos, todo mundo querendo autógrafo, querendo fazer. Ela, não, gente, saímos. Aí entramos no táxi. Aí ela falou, para onde a gente vai? Esse lugar não é para você. Eu falei, por quê? Cafajeste veio falar assim, larga essa bicha aí e vem ficar comigo. Aí ela falou. Isso que ele falou pra ela? Eu mandei ele para aquele lugar. Eu achei que ele tinha ofendido ela, ou que ele tinha sido extremamente ou misógino, ou... Ele me ofendeu, entendeu? Gente, ela Porque foi maravilhosa. O que ele falou. Aí ela... E ela só te falou depois. Depois. Ai, que maravilha, parece que ela tinha um psicológico além de tudo, né? Ela era incrível, Acho que a pessoa mais verdadeira que eu conheci na minha vida. Tudo que ela me falava, ela dizia assim, vai acontecer assim, assim, assim. Acontecia. Ela dizia, essa pessoa é assim, assim, assim. Podia confiar que aquela pessoa era mau caráter. Ela parecia uma entidade, né? Assim, ela tinha um ser evoluído, uma coisa... Eu lembro, eu escrevi o Furo MTV na época, a gente falava que ela era mãe da Lady Gaga. Mas ela era, antes de todas essas, né? Até de Madonna. Né? E falando em maravilha, agora uma não tão maravilha, mas você também conheceu... Eu tô amando falar de pessoas que você conheceu, que eu tenho curiosidade. Mara Maravilha. Me diz uma coisa, ela é doida, ela é homofóbica, ela quer aparecer ou ela é de boa? Na tua opinião, eu sou um gay que eu era muito fã da Mara. Eu era mais fã da Mara quando eu era criança do que da Xuxa. Embora hoje eu completamente o oposto, né? Mas assim, pra mim foi uma decepção, assim, aquela coisa dela falar que gay era aberração e depois ela disse que... E depois ela briga com o Fefito e super homofóbica, e depois diz que não é homofóbica e que gosta dos gays e... Qual que é, na sua opinião, assim, só de curioso? Ela quer estar, né? Ela quer, né? Sempre um biscoitinho. O problema dela é esse, né? Ela é homofóbica, né? Ela chegava no camarim para Mama e fazia assim, a mim você não engana não, para mim você é Luizão. E dava um tapa assim na Mama. Isso ofende a Mama. Não só a Mama, como todos nós. E a troco de nada, né? Do nada. Ela brigava com a Lívia e tal, mas aí ela entrava no camarim sempre de mau humor e aí falava assim, para mim não tem essa história não de Mama, para mim você é Luizão. Desrespeito completamente gratuito. E a Mama é a pessoa mais afável, mais querida também que eu conheço, minha amiga há 40 E a Mama reagia a isso ou ficava na dela? A Mama se magoava, né? Sabe, o olho dela enchia de lágrimas, se percebia. E a gente ficava muito... Ai, gente, que coisa cruel. Entendeu? E aí o diretor ficava querendo botar os panos quentes e tal. Mas a gente já sabia que ela era assim. Ela vinha para agredir, né? Ou seja, não era um personagem que ia lá botar pimenta. É triste, né? Quando a pessoa... É isso. É isso. E comigo ela tinha uma relação, aí ela falou, não, eu tenho amigos gays, você é gay, não sei o que, sabe assim, mas não era de verdade, né? Aí você via pela reação ali que não era de verdade, né? Então eu brinco, né? Eu falo, até hoje eu brinco com ela, falo, canta, Mara, canta. E quando ela fala, porque eu também era fã. E eu, como nunca fui fã da Xuxa, eu trabalhava com isso, eu fazia coluna, eu acompanhava a audiência. Ela sempre deu mais audiência do que a Xuxa. Você jura? Sempre. Então eu marcava sempre isso na minha coluna. Hoje Mara deu tanto. Então a mãe dela era muito agradecida. Teve aquela história da macumba, até a Angélica no meio. Quiseram me envolver, disseram que eu tinha falado. Na verdade, foi uma assessora de imprensa, que era assessora da Angélica, nessa época eu era editor da Contigo, olha como as coisas são malucas. Aí ela me ligava, essa moça, para falar da Angélica. Aí começava a falar assim, você viu a Mara, que ridícula, que cafona, que não sei o quê. Aí um dia eu falei, escuta, minha filha, você ganha da Angélica para falar da Angélica ou para falar mal da Mara? Ela pegou, bateu o telefone na minha cara. Naquela semana surgiu essa história no programa da Sônia Abrão. Eu estava na Capital essa época, Sônia Abrão estava na Globo. Elas foram lá, a Angélica, essa assessora, a mãe dela, foram lá dizer que eu tinha dito que a Mara tinha feito macumba para a Angélica morrer. Né? E eu não sabia de nada. Quando eu chego em casa, eu estava gravando aqui agora, eu chego em casa, estava um monte de gente ligando, a minha empregada falou, olha,
Tem um monte de gente aí ligando tudo que é revista, jornal, querem falar com você alguma coisa urgente. Aí tocou o telefone, eu atendi, era a revista Amiga. Aí a moça, a repórter, falou assim, Leão, como é que você soube essa coisa da macumba, da Mara, para falar assim? Eu falei, eu? Eu? Estou sabendo disso. Eu pensei assim, na hora que eu estava falando com a repórter, eu falei, meu amor, mas se eu soubesse dessa história, você acha que eu passaria para a Sônia Abrão? Eu sou concorrente dela. Eu trabalho na Rádio Capital no mesmo horário que ela, eu teria dito no meu programa na Rádio Capital. Porque eu estava tão completamente sem saber do que era aquilo, né? Que sem querer saiu a verdade. E aí, a mãe da Mara, Marileide, me liga e fala assim, escuta, que história é essa? Não sei o que. Eu falei a mesma coisa para ela. Aí ela falou, é verdade. Aí ela falou, bom, então você toparia ser testemunha da Mara? Eu falei, claro, desde que eu não tenho que falar mal da Angélica, porque eu não tenho nada contra a Angélica. Aí eu já tinha entendido a situação toda, né? E já tinha percebido quem é que tinha feito a encrenca, que era a tal da assessora, porque ficou com raiva de mim, porque eu falei aquilo para ela no telefone. Deve ser muito complicado, né? Ser um jornalista de celebridade. Eu ia ter muito medo desses processos, indenização. Você já foi muito processado por muita gente? Então, é tão curioso isso, né? Porque eu fui processado 6 vezes. Até que não foi tanto para toda a sua carreira Pois e mas acho que tanta eu gente que fui você já o falou. mais processado de todos, né? Dessa área, né? Mas é engraçado porque, ou pelo menos eu falo, 3 eu ganhei, 3 eu perdi. Eu lembrei de uma sketch que eu queria ter feito no começo do canal, era com você. Você sabia? Gente, eu lembrei disso agora. Era em 2014, 2015. Eu queria fazer uma sketch. Hoje em dia não faz nem sentido, porque não tem mais muita coisa do sair do armário, não é mais tanto. Mas é que você ia me ligar me chantageando, dizendo que você descobriu que eu era hétero. E que eu era um hétero de fachada que fingia que era gay pra poder apresentar o Põe na Roda. Não é ser maravilhoso? Você assim, ó, eu descobri. Você quer que eu fale pra imprensa que você tem uma namorada assim? Sabe assim, ó, eu ia ser um hétero no armário. Ia ser tão legal. Mas nem de brincadeira, sabia? Não, porque tem jornalista hoje que faz isso. Ai, não, mas isso é muito da minha área, cruel. Né? Então, pois é. Então, eu acho complicadíssimo. Não gosto nem de brincar disso. Porque eu acho que, como esse jornalista faz isso, e alguns outros fazem, eu acho que isso suja a profissão, né? Que já vira, na verdade, um crime, né? De chantagem, de você ferrar a vida de uma pessoa. Aí não é ser profissional. A gente dá notícia. Notícia que é comprovada e tal, né? Não ficar fazendo chantagem com as pessoas. Falando nisso, até pouco tempo atrás, era um escândalo, né? Se algum galã saía do armário. Quando o Rick Martin saiu do armário, eu lembro que ele escreveu uma carta, assim, ó, se justificando, postou no site oficial. Hoje em dia parece que não choca mais. Você acha, na sua opinião, assim, que já dá pra sair do armário tranquilo sendo famoso? Principalmente, né, nesse posto de galã que sempre foi... Então, eu fui muito acusado nessa época de tirar as pessoas do armário. Nunca tirei ninguém do armário. Eu lembro de umas brincadeiras que você fazia no programa da Claudete que eu dava risada com a minha mãe. Isso, que caía Bob. Aí os Bob, mas fazia comigo, né? Então, aí teve um processo, por exemplo, do Henrique Castelli. Eu era amigo do editor da GE Magazine. E um dia ele me liga e fala assim, que ele a capa ia ser o Henrique Castelli. E aí, de repente, um diretor da Globo, muito famoso, falou assim, que era muito amigo dele. Que mora ali perto do Frei Caneca. Isso. Aí falou assim... ele que tá dizendo. Aí ele falou, não faz isso não, é 30 mil que você precisa para comprar sua moto, eu dou os 30 mil. Ah, não, por sua causa, então, pessoa, que a gente não viu ele pelado? Eu queria tanto. Entendeu? Aí eu falei, exclusivo. O pessoal do Põe na Roda, vamos fazer a vaquinha, a gente usa 60 mil, que é o dobro, e ele posa hoje. A gente faz um OnlyFans aí do Põe na Roda, mas acho que 60 mil é pouco pra ele hoje. Aí, né? O que eu falei? Falei, nossa, que diretor bonzinho, nunca achei um diretor assim que me desse 30 mil para comprar minha moto e tal. Foi isso, a minha nota era isso. Aí ele entrou no processo dizendo que eu estava chamando ele de gay e tal. Muito doido isso, porque parece que ser gay é uma ofensa, né? Então, parece que você ofendeu a pessoa. E era isso que eu ficava bravo, que eu falava sempre para as juízas, para os juízes e tal. Eu dizia assim, gente, não é uma ofensa, eu sou gay. Então a história do Thiago Lacerda... Você não está imputando um crime, não está falando que é ladrão, que é corrupto. Não, e ele disse... Racista. Ele afirmava, o Henrique Castelli, que eu tinha prejudicado a carreira dele. Só que ele saiu de Malhação e foi para a novela das 9.
Então a juíza entendeu, falou, não, que prejuízo é esse? E no caso do Tiago Lacerda foi pior, porque pior no sentido de que eu não tinha falado nada. Uma senhora, a Claudete pegava as perguntas na minha mesinha lá, tinha uma moça que ficava no telefone anotando as perguntas para mim. E aí era a pergunta assim, Tiago Lacerda é gay? Eu digo, meu Deus, caiu tudo aqui. Caiu minhas presilhinhas, meus bobs, não sei o quê, ia baixar para não responder. Uhum. E aí estava tocando a música Bilu, Bilu, Tetê, quando eu não estava no lugar. Porque era a minha música, o meu tema. E eu falei, cansei de falar isso para juiz. Ele achou que Aí, então, era tudo um contexto para dizer que sim. Sim. Aí eu falei, desculpa, primeiro, eu não sou um sonoplasta, eu estou ao vivo. Eu abaixei para não falar. Quer dizer, eu fiz uma brincadeira tal para não responder. A música que ficou tocando, primeiro que não fui eu que pus, e segundo é meu tema no programa, eu sou gay. Enfim, mas a juíza entendeu que a música Bilu, Bilu, Teteia era uma insinuação e tal, e deu. Aí, só que ele pedia 940 mil, eu paguei 18 mil e a emissora pagou 18 mil. Então foi 36 mil ao todo. E ele pedia 940 mil. E, na mesma época ele processou o Gugu, lembra? Por causa da história da sunga. Muita gente confunde os dois processos, porque foi exatamente na mesma época. Até porque o Gugu não ia leiloar a sunga do Tiago Lacerda. Se tivesse uma sunga do Tiago Lacerda, se fosse o Gugu, eu ficava com a sunga. eu não ia dar pra ninguém. Mas, eu tô com medo de ser processado aqui, que aí vai ficar 18 mil aqui vai dividir também, hein? Tiago Lacerda vai assistir esse vídeo. Eu acabei de ser processado pela Rosmi. Pelo amor de Deus, eu não quero que te renda processo isso aqui, hein? Não, mas já ganhei. E foi o seguinte, porque eu disse que era impossível, eu sabia que tinha sido um acordo e tal, que ela nunca foi esposa dele e tal. Aí ela me processou, mas aí eu já ganhei. Que bom que você ganhou esse. Porque não era, entendeu? Nunca foi mesmo, né? E ela era mãe dos filhos, mas não era esposa dele, entendeu? Isso que eu queria deixar claro. Desde o dia da morte dele eu falei isso, né? E aí ela ficou muito brava e tal. Eu conheci, ela era secretária de palco dele. Aí ele pagou a faculdade dela para fazer medicina. Enfim, acompanhei tudo. A gente era muito amigo. Então, você falou, né? Mas não é estranho o fato dele ter, publicamente, ele não era um homem assumidamente, abertamente gay. Mas aí na hora de fazer o testamento, será que ele pensou, não vou mais estar aqui mesmo? Ele era uma pessoa muito discreta. Eu penso, por que você faz um testamento? Para que seja cumprido. Você quer que a sua vontade seja feita, mesmo que você não esteja aqui, exatamente. Então, o que ele deixou? Ele deixou 25% para cada um dos filhos, que era a paixão da vida dele, esses filhos. Ele deixou os outros 25% para ser dividido pelos sobrinhos, que eram outras paixões dele. Né? E por que ele deixou a Aparecida como inventariante? Porque era grande amiga dele. E por que ele não deixou nada para ela? Porque num acordo ele deu uma mansão para ela de 6 milhões. Ele já deixou ela abastada, assim. Então. Tinha uma mesada para ela de 10 mil dólares. Enfim, várias coisas, né? Que ele deixou viagens, todas as viagens que ele foi com os filhos, ela foi junto, né? Então, tinha toda essa... e com certeza ele pensou, os filhos não vão deixar a mãe desamparada, né? Então, por isso que ele deixou para os filhos e tal. Mas sabe uma coisa que eu me perguntei um dia? Será que o Gugu ele era um homem muito poderoso nos anos 90 e muito amado pelo Brasil, né? Lembra até o disco do Gugu, os brinquedos, tudo virava ouro, né, que ele tocava. Você acha, só que ao mesmo tempo nos anos 90, o Brasil ainda era predominantemente homofóbico, né? Qualquer galã, qualquer pessoa que saísse do armário... Então, você acha que se ele saísse do armário, ele ia se ferrar? Ou será que ele era tão poderoso que ele era muito querido? Eu não consigo imaginar que o Brasil ia passar no próximo domingo a não querer assistir o Gugu. O que você acha que ia acontecer? Mas ele tinha medo, assim como os galãs da Globo tinham medo. Então, o que eu criticava, que disseram que eu tirava as pessoas do armário, o que eu criticava é que a Globo fazia uma pressão e que as pessoas, porque era um galã da Globo, não podia assumir. Mas nunca falei esse, nunca tirei ninguém. Mas você acha que se ele saísse do armário nos anos 90, com o poder que ele tinha, o que você acha que ia acontecer? Assim, fazendo uma suposição. Eu acho que ele não queria arriscar isso de jeito nenhum. Até que, inclusive, eu sentia, não é uma coisa que eu possa palpável, mas que eu sentia que ele tinha um respeito muito grande por mim. Porque, justamente por eu assumir. Entendeu? Porque
Era uma coisa que ele achava bacana, entendeu? E me respeitava Mas muito. naquele lugar que ele ocupava aí nos anos 90 era muito complicado, Era né? muito complicado, entendeu? Você era o Sentia dono do isso. domingo ali, que É. batia Globo E eu era abusado mesmo. Né, eu falei no ar, imagina, em 84, que eu era gay e tal. Quem que foi o processo, a indenização mais alta? Eu acho que foi Suzana Vieira, porque eu disse que ela ia fazer 66 anos e ela disse que era 64, que eu tinha invadido a privacidade dela. Depois ela já me pediu desculpas uma vez no ar, assim. Com quem que foi mais difícil de dividir camarim, já que a gente tá falando aqui das celebridades, com Mara Maravilha ou Dudu Camargo? Olha, mais difícil eu diria que foi com Mara Maravilha. Agora, o Dudu Camargo, essa história É real a sabe, né? história? É real. Não, gente, mas não pode ser. Quando eu vi a notícia, eu falei, gente, alguém inventou isso porque é uma história tão Na doida. verdade, com a Mara, eu nunca dividi o camarim. É que tinha um momento antes Até porque ela me expulsava quando dividiam, ela não não, deixava eu entrar. Não, mentira. imagina, ela é bem assim, o meu camarim, aquela coisa, né? Mas a Mara, a gente tinha um momento que tinha uma reunião, normalmente era no camarim da Lívia, porque a Lívia que apresentava o programa e tal, então e o camarim dela era maior, então ia todo mundo pro camarim dela, e aí que tinha essa história com a mama e tal. A Mara, então, não dividiu o camarim, né? Nem conseguiria. Mas o Dudu, sim, porque ele ficava de manhã, eu ficava à tarde, eu chegava mais ou menos meio-dia, o programa era às 3, a gente tinha que chegar bem antes. Então, várias vezes eu fui entrar no camarim, não dava para entrar por causa do cheiro. Era insuportável o cheiro. Mas ele trabalhou anos lá. Então, aí ele fazia, depois limpava com a toalha e jogava a toalha suja atrás do micro-ondas. Onde a Gente, mas onde a gente isso senta- parece sentava a um comida. transtorno mental, até uma coisa. Mas essa história, eu Ainda mais um contei- camarim que vai ser usado por outras pessoas, não. assim, não é tua casa. Às Mesmo que seja tua casa. às vezes eu chegava, por exemplo, e abria o camarim, ele estava lá deitado, assim, caído, assim, dormindo, roncando, porque ele fazia, ele ia para balada, aí fazia o jornal cedinho, aí acabava o jornal correndo, ia lá para o camarim e dormia de novo. Então, claro, podia até ser cansaço e tal, mas porque ele acordava cedo, Sim. fazia o jornal, mas enfim, ficava dormindo lá, então não dava para entrar. Então eu ia para o camarim do lado, que era do Décio Pitinini, que é meu grande querido amigo. A gente dividia o camarim ali, numa boa. E às vezes o Carlos Nascimento chegava à noite para fazer o jornal, o SBT Notícias, e quando chegava, estava lá o menino ainda dormindo, entendeu? Ou então estava interditado por causa do cheiro. Então o Nascimento ficava também, tinha que ir lá para o outro camarim, que era o nosso, né? Do e-mail do Décio. Ou seja, além dessa história ser muito bizarra, ela não foi um evento, né? Ela é uma. Não, era uma coisa que sempre acontecia. Você é pai desde muito antes do STF permitir, legalizar a paternidade homoafetiva no Brasil. Você foi pai em 1991, pelo que eu li. Isso, eu tenho um orgulho muito disso. Como que isso aconteceu na sua vida? Porque não era uma coisa. Comum. Que eu não quero falar a palavra normal, exatamente, comum. Um homem gay, ainda mais um homem gay totalmente fora do armário, assumido, ter uma filha, constituir família não era uma coisa. Foi uma coisa muito complicada, porque assim, eu tenho muito orgulho, tanto de ter criado a parada do orgulho LGBT junto com a Marta Suplicy. Cacá de Poli, lá na frente do ônibus, se jogando pra primeira Isso. parada poder sair. Mas na formação era assim, era o João Batista Breda com o namorado, eram 75 amigos. E a gente via os transformistas na rua, os travestis, as travestis, né, sendo espancadas, via os amigos morrendo com AIDS, aí vinha a família que tinha expulsado ele de casa e vinha Tomava os tudo, né? bens que ele conquistou depois que saiu de A casa. família não tava nem aí pro cara. Não, botava o namorado na rua, entendeu? Eu acompanhei vários casos disso. Aí a gente ia para o Hotel Dourado de madrugada, saía de peça de teatro, saía de festas, tal, se encontrava lá. Nós éramos 75 amigos. A gente foi ficando amigo ali no Hotel Dourado, tinha um café da manhã que ia a noite inteira. E lá a gente se reunia. Por isso que eu acho importante essa coisa
da reunião, essa coisa da noite, essa coisa de acabar com essa violência, né? Acho que a gente tinha que ter segurança para poder sair à noite e tal, porque era muito legal isso. E ali a gente ficava, nossa, morreu um amigo meu ali, aí a família veio de Minas Gerais, tirou o namorado, jogou as coisas dele pela janela. Aí teve um ali que é uma atriz da Globo, que é filha de um cara famoso que tinha um caso com um rapaz, a família, a atriz tirou o cara, jogou tudo na rua. Enfim, eram várias histórias tristes, assim. Espancamento de travestis na rua e tal. Tinha um delegado chamado Riquete. Então aquilo fez com que a gente se juntasse e falasse, precisamos fazer alguma coisa. Aí falou assim, tem uma parada nos Estados Unidos e tal. Mas vamos fazer a nossa, do nosso jeito. Aí fizemos a parada, nós éramos 75, tinham 220 PMs em volta da gente. Tinha mais PM que gente. Mais gente que participantes, manifestantes. Foi na Praça Roosevelt. Já no outro ano, já foi na Paulista, já tinha 1 milhão de pessoas. Então eu tenho um orgulho disso. Uma vez eu estava em cima do trio com o Suplicy, e a gente olhou assim na Paulista, aquele mar de gente. Eu lembro que estava até o Bruno Galhaço com a gente. Ele tinha feito um gay numa novela. Sim, lembro. O Suplicy olhou para mim e falou assim, você lembra como é que nós começamos isso? Aí começamos os dois a chorar, assim, a gente se abraçou. Ele estava junto com a Marta? Na primeira? Na primeira, sim. A primeira, ela deu muita força. Era preciso de muita coragem nessa época, porque, como eu falei, o normal era ter vergonha, né, de ser gay. Então eu tenho muito orgulho disso. Mas da onde que você tirou esse orgulho quando não se falava em orgulho? Então, foi isso. Uma das discussões era assim, o nome da parada, como vai ser? Parada do Orgulho LGBT. Porque o que a gente tem que mostrar é que a gente tem orgulho de ser o que é. Então, a ideia foi essa. Por isso que eu insistia, porque a mídia falava assim, a parada gay, a parada gay. Eu dizia, não, parada do orgulho gay. Na época não tinha LGBT. Eu vi um vídeo de uma matéria dessa época, não sei se era Fantástico, era algum jornal assim dessa época, perguntando sobre gays, e as pessoas eram muito homofóbicas na rua. Muito. Era assim, ó, tem que matar, que não sei o quê. Como que você conseguia ter uma aceitação? Porque assim, a família tradicional brasileira gostava do Leão Lobo. Isso. No show de calouros. Como que você conseguia virar essa chave? Você sabe, de fazer, sei lá, um tio da minha família que fosse homofóbico, te assistir, se divertir com você então, ali. Esse é um segredo que eu mesmo não sei dizer. Era um poder do Silvio Santos também? Que o Silvio Santos é essa coisa, né? De tudo que ele toca... Sim, mas antes ainda, eu já fazia mulheres, né? Antes de ir para o Silvio ainda, e já era muito aceito. As pessoas dizem que eu tenho uma coisa assim carinhosa, tal, que isso passava, né? E também a questão de assumir, né? Porque eu assumi no programa da Silvia Popovic, no Canal Livre. Foi uma coisa estranhíssima, assim, era uma mesa comprida e... Você chegou a assumir sua sexualidade no ar, na TV? No ar. A Bandeirantes deve ter. Eu cheguei no programa atrasado, como sempre jornalista, sempre correndo, né? Eu cheguei, a moça estava me maquiando assim, abaixadinha aqui, assim, a Silvia aqui, a Popovic. Aí tinha um monte de gente também, eu não consegui nem ver quem estava na mesa. Sabe quando você chega meio esbaforido? Sentei, ela já abriu o programa e falou assim, vou começar com você, Leão Lobo. Você é o colunista mais lido hoje, não sei o quê. As pessoas te xingam muito pelas coisas que você fala na coluna. Era sobre colunismo. Aí eu falei, xingam muito. Eu falei, por exemplo, hoje eu liguei a secretária eletrônica na minha casa, a fita inteira assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha. Era o fã-clube da Xuxa, me xingando porque eu critiquei ela. Aí alguém lá na ponta da mesa virou e falou assim, você é? Eu olhei assim, era o Enio Mainardi, um publicitário badalado da época. Eu olhei para ele e falei assim, o quê, viado? Sou. Aí ele falou assim, por que você falou viado? Você tinha falado bicha antes. Eu falei, não, porque bicha é uma coisa escrota que dá no ralo. Ainda não tinha sido ressignificado, né? E eu falei assim, eu não me sinto isso. Eu me sinto viado, porque o viado é um bicho inteligente, rápido, é sensível. Blá, 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 blá. Falei, então eu prefiro, se quiser me rotular, me rotula de viado. E a Silvia nisso? Então a Silvia começou a chegar fax. Na época era fax. Começou a chegar fax e mais fax, falando que eu que era macho, que eu que era corajoso. Que legal! Então vieram mensagens te apoiando. Positivas, dizendo assim, pô, o cara que assume e que não sei o quê, não é essa gente que casa e fica
fingindo que é não sei o quê, enfim. Foi uma coisa, mudou o programa. Aí a Silvia falou, peraí, gente, o tema aqui não é esse hoje. O tema aqui é colunismo. E vamos voltar para o nosso assunto. Uma outra vez eu vou chamar o Leão Lobo, nós vamos falar sobre ser homossexual. Você não tinha sua filha ainda? Não, então. Aí, isso foi em 84. Ninguém no Brasil nunca tinha falado, eu sou gay, né? Eu sou viado, eu sou qualquer coisa assim, entendeu? Bom, virou uma coisa. Aí começaram a me chamar para tudo quanto era programa. E estava no auge aquela coisa da AIDS, né? As pessoas com medo e tal. Isso não gerou ódio ou mensagens, ou Então, mais preconceito em cima? pois é, podia ter gerado, né? E, de certa forma, não gerou. E aí as pessoas começaram a me levar em programas para falar sobre AIDS, começaram a me chamar. Aí eu respondi assim, mas eu não sou doente, eu não estou doente, eu não sou médico, por que eu vou falar sobre isso? Aí começaram a falar que eu era polêmico. As pessoas te chamavam achando que você era soropositivo só por ser gay? Não, aí é por isso que eu me recusava. Eu dizia assim, Sim. eu fiz exame, eu sei que eu não estou doente. O que também eu é uma não sou coisa médico, cruel, né? Porque E aí, você também não deve satisfação, né? Em não, relação então, à mas aí eu tua falava, saúde não para as quero ir, pessoas. não vou falar. É porque aí eu vou estar reforçando um preconceito, falar. E aí a questão da minha filha que você falou. Olha que coisa maluca. Porque eu tinha assumido em 84 que eu era homossexual para o Brasil inteiro. Aí a moça que trabalhava lá em casa ficou grávida e queria tirar. Aí eu falei, não, aqui na minha casa você não vai tirar. Eu falei, eu posso te ajudar a criar, mas eu não vou aceitar que você tire a criança. Eu comecei a acompanhar a gravidez, levar ao médico, repouso, remédios, tal. Aí a barriga começou a crescer, eu fui me apaixonando, né? Aí quando ela nasceu, eu lembro que ela estava entrando na sala de parto, ela falou, vai chamar Ana Beatriz ou Camilinha? Ou Camila. Aí eu falei, não, Camila não, vai virar Camilinha. Eu falei, Ana Beatriz. Minha cabeça não tinha nada a ver com isso, né? Eu não era o pai, né? Mas eu... Já estava sendo muito mais pai que o pai, né? O né? pai biológico. Exatamente. Aí ela foi, nasceu, aí a moça veio, nasceu a Camilinha, veio com um paninho assim, com ela, bebezinha. Eu falei, não, Camilinha não, Ana Beatriz. E olhei e comecei a chorar. Isso tinha acabado de acender a luzinha lá, tal, que a moça veio, né? Mas eu não me sentia ainda pai, entendeu? Porque não sentia que eu tinha o direito, né? Aí o tempo foi passando, quando ela tinha uns 8 meses, ela estava no bercinho, a mãe dela falou, eu estava lendo, ela falou assim, eu vou ao supermercado, eu fico olhando ela, se ela acordar. Ela estava dormindo. Tá bom. Aí ela foi, eu lá lendo, de repente eu vi que ela acordou, ficou assim no bercinho, segurando assim, mamã, mamã. Aí eu olhei, aí eu falei, mamãe saiu. Ela, papá, papá. Ela te escolheu como pai. Entendeu? E a partir desse dia eu me senti muito mais confortável. Então. Aí eu tinha a mãe dela era muito ciumenta, ela misturou as coisas na cabeça dela e tal. Ela tinha uma relação comigo maluca, assim. E aí quando ela tinha 5 anos, eu estava com uma bermuda, entrei na Copa, ela falou alguma coisa que eu não podia fazer, que não sei o quê, né? E atirou uma jarra em mim, cortou minha perna, a mãe dela. E aí ela ia entrando na Copa, quando ela viu o sangue, ela, papai, papai, me abraçou assim. Aí a mãe dela falou assim, seu pai, o que? Isso é um viadão, e que não sei o quê, que não é seu pai, né? Eu fiquei em pânico, assim, porque eu não sabia o que eu fazia. Aí, graças a Deus, eu tenho minha irmã psicóloga, né? Liguei correndo, o que eu faço? Ela falou, não faz nada agora. Ela vai perguntar. Na hora que você estiver contando história para ela, quando ela for dormir e tal, uma hora ela vai perguntar. Aí você explica para ela, conta a história do seu jeito. Fala que ela é filha do coração, do jeito que você quiser. Aí, mas não fale além do que ela perguntar. Aí ela perguntou, um dia eu estava contando história, acho que uma semana depois, ela perguntou, você não é meu papai? Aí eu expliquei, falei, sou seu papai do coração. E não sei o que, teve um moço que botou uma sementinha na barriga da mamãe, aquelas coisas, né?
E aí você nasceu, mas o papai é que esse é o papai do coração. Nunca mais tivemos problema, entendeu? Ela compreendeu e tem uma paixão por mim que aí com o tempo ela foi entendendo que eu era gay e tal. E havia muito preconceito. Esse eu falei que é o outro orgulho que eu tenho. Porque a partir daí, não só amigos meus gays, mas como outras pessoas de outros estados, pessoas que me viam pela televisão, começaram a adotar. Né? E aquilo foi virando um movimento. Mostrou para muita gente que era possível. Se a pessoa tinha o desejo de ser pai, independente de ser gay, de ser hétero, e na ela verdade, podia. eu não adotei. Eu fui num cartório com a mãe dela um dia, ela estava de boa. Aí ela falou assim, tinha que aproveitar os dias bons, né? Os dias que ela não jogava o negócio na sua perna. Aí ela virou e falou assim, vamos registrar ela. Eu falo que você é o pai. Eu falei, mas pode. Aí nós fomos ao cartório, eu perguntei para o chefe do cartório. Eu falei, olha, queria registrar. Então, ele falou, eu falei, mas eu não sou o pai. Aí ele falou assim, mas ela não está dizendo que você é o pai? Se ela está dizendo que você é o pai, você é o pai. É uma relação mesmo linda assim, que a gente tem. E minha neta também, nossa, uma graça. Ai, Leão, que delícia, que legal. É um presente mesmo. Eu, na verdade, eu não imaginava, né, que a vida fosse me dar esse presente, como eu falo, presente de Deus mesmo, né, que caiu assim na minha vida. Ô, Leão, agora mudando um pouco de tema, indo para uma coisa um pouco mais adulta, porque eu prometi no começo que a gente ia falar sobre esse assunto, a gente já estourou o tempo aqui, eu quero muito essa resposta que eu falei no começo que você ia dar. É verdade que eu li por aí, que você falou que gay não tem só que se assumir gay, que tinha que se assumir gay passivo. Da onde que veio essa história? Assim, quando eu falei para minha mãe que eu era gay, de vez em quando ela falava assim para mim, meu filho, pode ser gay, mas não fica falando para todo mundo, não precisa escrever na testa. Ela usava essa frase, não precisa escrever na testa que você é gay. Eu falava, precisa. Sabe por que precisa? Porque meu pai olhou para você, deu tudo certo, porque se eu não falar que eu sou gay, como é que alguém vai, ou não mostrar que eu sou gay, como é que alguém vai poder se interessar por mim? E aí, de repente, eu percebi que eu era, além de gay, eu era gay passivo. Então, eu falo assim, as pessoas têm coragem de falar que são gays hoje, né? Porque ficou até chique e tal. Eu acho que é uma honestidade, né? Porque eu acho que eu não vou enganar ninguém. Uma vez aconteceu, eu na boate... Eu sinto isso nos aplicativos. Muitos passivos falam que são versáteis. Exato. Então, você sempre... Sempre falo, não adianta, eu não vou forçar, não vou mentir. Power bottom. Não é? Tá certíssimo. Você acha que isso mudou da época que você era jovem para hoje? Ou ainda existe muita vergonha de ser passivo? Eu acho que ainda existe um pouco, mas acho que melhorou. Fala aqui, ó. Usa a tua câmera aqui, ó. Fala pros passivos saírem do armário. Assumam, meu bem. É muito melhor, muito mais fácil. Vai direto e reto, não tem problema nenhum, né? Sim, depende do boy, né? Porque às vezes tem uns que é mais pra esquerda, mais pra direita, aí você não vai tão reto. Então. Mas aí... Aí você vai mais de ladinho. Eu sempre vou mais pra esquerda. Ai, fala em mim mais pra esquerda. Essa pergunta eu não fiz. Embora você seja abertamente gay, você sempre militou, mesmo na época que militância não dava like, você já pegava a bandeira do orgulho antes das pessoas terem orgulho. Politicamente, eu nunca vi nada seu, assim, você se define de algum lado, direita, esquerda, centro? Esquerda, claro. Ai, que bom. Eu tava com medo que você falasse, sou bolsominion, mas não, graças a Deus. Não, Deus. Eu sou do PT desde Mentira! a Vila Euclides, né? Assim, eu acompanho o PT, já me filiei e tal. Sou toda hora convidado. Olha que coisa engraçada. Já é a 8ª ou 9ª vez que eu sou convidado para sair candidato a deputado. E eu sempre falo não. Ia ser bom, você ia poder fazer um projeto de lei para colocar no RG, assim, ó, passivo, junto com o Estado Civil. A gente também vai declarar ali. E engraçado, porque sempre me convido, mas nunca é o PT. Entendeu? Eu acho que talvez, se o PT um dia me convidasse, talvez eu aceitasse, né? Nos aplicativos, a gente vê muito preconceito, assim, e preconceito, eu digo, não é nem do que a pessoa gosta ou não gosta, é de discriminação mesmo. Pessoa que gratuitamente ofende, principalmente
gays que estão fora do padrão de beleza, principalmente gays gordos, afeminados, tem muito etarismo também. De algum modo, você está dentro destes grupos hoje. Você sente ou vive esse preconceito do meio? Você vive isso ou você sente? Sim, já senti muito mais, mas sinto ainda. E quando eu falei que o Clodovil não era assumido, porque ele era extremamente preconceituoso. Ele tinha vergonha de ser homossexual. Ele não dizia que era. Era uma pessoa extremamente agressiva. Tive histórias horríveis com ele. Ele me agredia. Lá da TV Gazeta, ele tinha um programa lá e eu também. Eu fazia Mulheres. Aí um dia eu estava entrando, assim, esperando o elevador, ele desceu. Ele falou assim: continua puxando o saco do Silvio Santos, porque você precisa, né, para poder pagar os boys. Eu falei: não cheguei no seu ponto ainda. Eu queria ter visto essa... Entrei no elevador e fui embora, entendeu? A sorte que o elevador abriu. Eu amei, Leão, obrigado. Lindo. Você tem muita história, você é maravilhoso. A hora que você quiser. Gente, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e terminar com o seu bordão, né? Porque nunca é demais, dignidade... E ele é lindo. Dignidade já. Beijo.